porque é o símbolo que faz a ligação do inconsciente com a consciência. Como é que você vê isso? Qual é o papel da psicologia analítica nesse trabalho? É uma coisa muito comum no Renascimento é a pessoa apresentar sintomas também, sabe? Por exemplo, sinais de tensões que ela traz, às vezes de uma cirurgia lá no passado, sabe? De algum problema de saúde presente também que ela está vivendo, né? E que a gente sabe que sintoma é símbolo, né? Naturalmente é o corpo, é o inconsciente dialogando com a consciência, né? Através de sintomas. Olá. Olá. Então, hoje vamos iniciar uma nova maneira de fazer aqui os nossos vídeos. Eu estou iniciando hoje com uma pessoa que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, já está até aí ele, que é um terapeuta de renascimento. Além disso, ele é sociólogo, é mestre em jornalismo e fez uma pós-graduação em psicologia analítica. Daí, então, está por dentro aqui do nosso trabalho, né? Ele trabalha para o desenvolvimento da pessoa, pessoal, e também tem o fundamento junguiano, que é tudo que tem a ver com a gente, né? Com o nosso grupo aqui. Então, eu estou apresentando para vocês Nilo Diniz. Olá, Nilo. Olá, Glória. Prazer estar aqui. Então, vamos começar as perguntas? Você quer falar alguma coisa antes ou o quê? Primeiro, eu só quero dizer que eu sou um seguidor desse trabalho que você faz, né? Sou um seguidor, eu gosto dos vídeos, gosto dos temas que você vem abordando, então posso dizer que é um prazer, uma honra, né? Participar desse trabalho, que é mais do que pedagógico, né? É um trabalho também de orientação, um trabalho de informação, um trabalho que traz toda a sua experiência, que é bem vasta, né? Então, para mim, é uma honra estar aqui, participando. Bom, para nós também é uma honra receber você, porque eu vejo seu interesse nesse trabalho teu, né, que é muito profundo, e que a gente vai começar, então, a abordar. Então, Nilo, como primeira pergunta que eu vou te fazer, como é que surgiu essa técnica de renascimento, né? E se existe uma escola dedicada a formar terapeutas e também a difundir esse trabalho pelo mundo afora. Esse trabalho ele teve origem nas experiências de um filósofo e teólogo norte-americano chamado Leonard Orr. Ele, nos anos de 1970, ele começou a fazer uma série de experiências com o objetivo de, vamos dizer, destravar, ou de conhecer, ou de mergulhar mais fundo num trauma que ele julgava ser de nascimento, ou dos primeiros anos de vida, né? E aí, entre essas experiências, ele um dia, numa banheira com água morna, na temperatura da água uterina, ele começou a meditar, né, nu, numa banheira com água nessa temperatura. E num dos dias que ele vinha meditando, ele colocou a respiração dele no ritmo que a gente chama de respiração circular, respiração conectada, porque não tem intervalo com o pulmão cheio ou vazio, ela é continuada, é uma respiração intensa. E aí, quando ele entrou nesse ciclo de respiração, ele começou a perceber sensações no corpo, né? Começou a perceber memórias físicas, memória mental mesmo, de acontecimentos da vida, começou a ativar uma série de lembranças, inclusive do campo emocional também. E, com isso, ele continuou fazendo essas experiências, trouxe amigos para experimentar também, né, fazer alternadamente, construiu até uma espécie de uma banheira grande de hidromassagem para acolher 2, 3, 4, 5 pessoas ali dentro, fazendo o mesmo exercício. E aí ele confirmou, né, na época, ele confirmou que poderia ser uma técnica muito boa de autoconhecimento e, pelo autoconhecimento, até de autocura, né? Então, assim que começou na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1974, ele criou uma escola de renascedores lá, e hoje existe uma fundação, Leonardo Orr, ele morreu há pouco mais de um ano,
mas já faz algum tempo foi criada essa fundação, lá desde a escola, desde os anos desde 1974, mas hoje a viúva, a esposa dele, continua desenvolvendo esse trabalho lá de formação. Daquela escola na Califórnia, de 1974, ele difundiu para todo mundo, formou renascedores que se espalharam pelo mundo, e ele contou também com uma escola importante que foi dos sannyasis, né, ligados ao Osho, à comunidade do Osho, né, o antigo Rajneesh. Esse povo também ajudou muito a difundir o renascimento pelo mundo, que eles adotaram como uma prática também de autoconhecimento. Mas hoje tem escolas no Brasil, em São Paulo, na Bahia, no sul do país, tem escola em Santa Catarina, tem formações em diversos lugares. Eu mesmo, juntamente com uma renascedora de Campinas, a Regina Leopassi, concluímos a formação de 13 novos renascedores no final do ano, lá em Campinas, que também tem um espaço de formação, né, que é coordenado pela Regina Leopassi. Muito interessante, né? Porque esses pioneiros, geralmente, eles vão fazer uma pesquisa com eles mesmos, né? Assim como fez Jung, algo que incomoda, algo que eles se dedicam, né? A perceber neles mesmos, para então poder daí, né? A colocar no mundo, para quem quiser aproveitar. Exatamente. Né? É muito bonito isso, né? Essa entrada em si mesmo, na sua angústia, no seu problema, para daí poder resolver e colocando no mundo para outra pessoa também, né? Muito bonito. E, inclusive, é uma, vamos dizer assim, não vou dizer que é uma regra, mas é um princípio, né, do trabalho do renascimento, é que o terapeuta de renascimento esteja permanentemente trabalhando com ele mesmo o exercício do renascimento. São vários exercícios de respiração, né, mas o principal deles é essa respiração circular conectada, né, para continuar o trabalho de autoconhecimento, né. Isso é indispensável. Nós também, os junguianos, né, os analistas junguianos, necessariamente precisam estar sempre se revendo, muitas vezes voltando para o seu terapeuta, examinando seus sonhos, né? Porque faz parte. Né? A gente está vivendo e a vida acontece e nós nos transformamos dia a dia. Né? A gente não pode deixar de se estudar. É preciso se estudar sempre. Né? Bom, então eu vou partir para a segunda pergunta. Então, Nilo, como essa técnica que você trabalha, ela induz ao autoconhecimento, né? E nesse processo você percebe o quanto a psicologia analítica que você estudou, você percebe ligação, elos entre essa técnica do renascimento com a psicologia analítica, no sentido do aprofundamento para a sombra, quer dizer, o mergulho do ego, né, no inconsciente coletivo, indo lá, contactando aquelas energias arquetípicas, e, através desse contato, com toda essa força do inconsciente, poder, então, trazer símbolos para poder, então, trazer para a consciência, porque é o símbolo que faz a ligação do inconsciente com a consciência. Como é que você vê isso? Qual é o papel da psicologia analítica nesse trabalho? Então, Glória, eu justamente, quando eu conheci a terapia de renascimento, foi em 1999, e já no todo o processo de formação que eu fiz até 2006, 2007, né, concluindo 2007, eu sentia, assim como a minha colega de trabalho, que é a Regina Leopassi, a gente sentia a necessidade vamos dizer, de um instrumental analítico, sabe, mais profundo, para poder auxiliar, acompanhar essas pessoas nesse processo de autoconhecimento pelo renascimento, né? Então, foi aí que a gente se encontrou com a psicologia analítica junguiana. Por quê? Porque ela oferecia, além de conceitos essenciais, assim, que estão na psicologia de uma forma geral, né, que Freud trouxe, mas
precisaria aprofundar mais, sabe, no campo inconsciente, porque quando eu falo que o renascimento, ele traz com muita facilidade memórias, né, especialmente no campo emocional, por exemplo, são essencialmente complexos, são essencialmente questões traumáticas que marcaram emocionalmente, né, afetivamente, a pessoa que está trabalhando com o renascimento, que está respirando, vamos dizer assim. Esses conteúdos vêm pela memória e vêm exatamente afetando a pessoa no momento em que ela está fazendo o renascimento. Então, esse conceito junguiano básico e essencial, que são os complexos, né, que afetam todos nós e que compõem também, né, a nossa psique, isso é muito, muito bom, é um material muito bom para que a gente estude e trabalhe com o renascimento, observando esses conteúdos inconscientes. Por isso que você falou de símbolo, né, uma coisa muito comum no renascimento é a pessoa apresentar sintomas também, sabe? Por exemplo, sinais de tensões que ela traz, às vezes de uma cirurgia lá no passado, sabe? De algum problema de saúde presente também que ela está vivendo, né? E que a gente sabe que sintoma é símbolo, né? Naturalmente é o corpo, é o inconsciente dialogando com a consciência, né? Através de sintomas. Então, aí também eu fiz tanto a pós em psicologia analítica e junguiana, como depois fiz também psicossomática, sabe? Fiz uma outra pós em psicossomática por causa disso, mas psicossomática com base em Jung também, né? Então, a psicologia analítica, ela é muito, para nós, eu digo para nós assim, para quem trabalha o renascimento como um processo terapêutico mesmo, é essencial todo o conceitual junguiano para dar sequência nesse trabalho com as pessoas que a gente acompanha. Né? Você sabe que eu sinto uma gratidão enorme ao Jung, né? Porque ele nos dá uma base a partir da qual a gente pode olhar para as outras coisas que existem. Né? Ele não fecha, né? Ele abre, ele te dá uma estrutura e um conhecimento do que é um aparelho psíquico para depois te soltar como terapeuta, né? Vá trabalhar do teu jeito, põe o teu estilo aí, levando esse conhecimento, né, do que é um aparelho psíquico, que é o psiquismo, que é uma teoria junguiana, e vai trabalhar, vai inovar, vai seguir teu caminho único. É muito bonito isso, né? Eu estou querendo muito saber da tua visão, a partir desse teu trabalho, do trauma do nascimento. Uhum. Então, Glória, o Leonardo, ele dizia que o trauma do nascimento é o primeiro trauma, né? É o trauma original, né? É aquele, vamos dizer, que marca, de certa forma, algumas características na vida da pessoa, quer dizer, a forma como a pessoa nasceu, né? E ele fez isso exatamente buscando as origens dele mesmo, do nascimento dele mesmo. E uma coisa que ele observava era, por exemplo, uma pessoa que nasce de parto normal, uma pessoa que nasce planejada, né, pelo casal, né, é bem diferente, por exemplo, de uma pessoa que nasce, vamos dizer, entre aspas, acidentalmente, assim, não planejada, por exemplo, de parto cesariano ou de fórceps, entendeu? Aparentando até assim que a pessoa, aquele feto, de alguma maneira, tinha alguma coisa que parecia impedi-lo de nascer, entendeu? Alguma coisa não queria que ele viesse, né? Então, ele é, de alguma maneira, forçado a nascer. Esse trauma pode, ou esse complexo, porque, sendo um trauma, ele é um centro de um complexo, né? Então, sendo um complexo de nascimento, ele pode levar para a vida uma postura um pouco, vamos dizer assim, de ser sempre forçado a fazer as coisas, sabe? De ser sempre retirado por alguém de alguma situação e pouca iniciativa dele mesmo, né? Então, são características que marcam, às vezes, o jeito, a forma do nascimento, que podem, não é uma regra, mas podem acompanhar a pessoa por toda a vida, né? Então, por exemplo, é diferente uma pessoa que nasce de um parto cesariano que não teve contração nenhuma,
nem o feto nem a mãe trabalharam nada por aquele nascimento, né? Diferente de um parto cesariano que teve um trabalho de parto, entendeu? Que num determinado momento nasceu, porque aí a pessoa, aquela coisa do esforço, né? Do esforço, de luta, esforço e luta, acompanham a pessoa pela vida, mesmo ela tendo nascido cesariano. Então, são características do nascimento que muitas vezes, na hora de fazer a respiração, que faz o processo todo, podem vir à tona, mesmo que a pessoa não saiba nada do nascimento dela, a gente pode observar uma característica de quem, por exemplo, está assim, enfrentando a preguiça, enfrentando a negligência em relação à vida, com um tipo de nascimento que também não foi, assim, vamos dizer, um nascimento natural, fluido, saudável, entendeu? Em todos os sentidos, né? Então, a gente vê acompanhando esse complexo de nascimento na vida da pessoa. Aí, o renascimento aprofunda, de alguma maneira, isso, traz à tona consciência, faz aquilo que o Jung chama, né, de função transcendente, né, traz para a consciência, e aí, trazendo para a consciência, não quer dizer que se resolva, mas pelo menos já é um passo para a pessoa começar a trabalhar isso no cotidiano, né? Como é que eu parto para a iniciativa? Como é que eu faço a minha vida ser da forma que eu acho que deve? Enfim, né? Coisas desse tipo, né? Estou te citando um exemplo, né? Só assim vamos dizer, de trauma de renascimento, né? Ou de Mas complexo você de sabe que, renascimento. quando você estava falando, Nilo, me veio aqui a lembrança de uma experiência que eu tive de renascimento. Não foi essa que eu fiz com você, não. Foi uma outra, que foi numa constelação, em que eu nascia e eu fazia força para sair. Eu empurrava os obstáculos, assim, com aquele desejo mesmo de sair, né? E aí eu posso me ver, né, com essas atitudes na vida, né, de abrindo caminho. Eu quero conseguir, né? E esse momento realmente é bem importante, fundamental, né? Tanto que foi desse momento que o Freud postulou a existência do inconsciente pessoal. Foi essa primeira separação, essa saída do corpo da mãe para ter uma vida de autonomia, no sentido de eu sou um corpo, não é uma autonomia psíquica ainda, mas é uma autonomia de eu tenho um corpo que não está mais dentro do corpo da minha mãe. Então, eu passo a ter um corpo meu. Esse momento dessa separação é traumático. Exatamente. Fundamento inconsciente coletivo. A partir daí, tudo que eu não gosto, tudo que me fere, tudo que me desagrada, eu jogo lá no inconsciente pessoal. Exato. É assim que foi postulado o inconsciente pessoal do Freud. Então, vamos para mais uma pergunta. Então, a gente estava falando, né, da minha lembrança. Imagina que eu agora então vou relatar que eu passei por essa experiência de fazer com você, não é? Essa Sim. técnica. E eu senti ela muito intensa, muito intensa. Inclusive, eu fiquei cansada, porque é uma respiração de 40 minutos, que é uma respiração forte, né? Mas que me remeteu à minha infância, a uma infância assim, entre 3 e 6 anos de idade, em que menina, né? A menininha que eu fui na cidade se percebia, começava a se perceber como um indivíduo. É quando o ego está começando a ser formado, né? Eu sou eu, diferente de ser filha da minha mãe. Eu sou filha da minha mãe, mas eu sou eu. Eu sou filha do meu pai, mas eu sou eu. Aquela primeira noção de ter uma individualidade, de ser um indivíduo, né? Foi o que me trouxe assim, bem forte. Então, estou querendo saber com você, eu só fiz uma vez, né? E nessa vez Sim. que eu fiz, foi essa experiência que eu tive. Inclusive com cenas daquela época, memórias. Aí eu quero saber como é que é essa técnica para despertar a memória das pessoas. Olha, o Leonardo Ora, ele tinha uma tese assim, bem simples e inicial, que ele dizia o seguinte, por exemplo, quando uma pessoa te dá uma notícia ruim, né, uma notícia surpreendente, você fala, não me diga, o que foi isso? Como que aconteceu? Você já não está mais respirando igual você estava respirando antes. Então, ele dizia que a respiração é uma
vamos dizer, é um dos veículos da memória, da vida de cada um de nós. É parte da história corporal da gente, da história, da energia, né, da gente, que é diferente de quando a gente nasceu, comparado com agora, por exemplo, né? Ela vem se transmutando ao longo do tempo, né? Então, essa memória, né, de alguma maneira, ele dizia que estava gravada na respiração, né, no ar, gravada no ar, né, com o qual a gente está o tempo todo trocando, né? Então, ao ficar gravado na respiração, ele dizia, então, que ao respirar, a gente já começa respirando, a respiração de renascimento, parecida com a respiração de quando a gente nasceu, porque a gente, quando nasce, é obrigado a fazer os pulmões ficarem inflados, que até ali eles estavam colados, né, lacrados. Então, a gente tem que fazer uma força para respirar, o bebê tem que fazer uma força para respirar. E esse tipo de respiração já é a respiração que a gente faz de renascimento. Então, tem uma tendência já a levar a gente lá para trás, sabe? Levar a gente lá para aquela respiração original, passando por toda a memória de respirações alteradas ao longo da vida. E é interessante porque o Jung, quando ele faz o trabalho de associação de palavras para trabalhar emoções, né, e complexos dos pacientes dele, o começo da pesquisa dele, né, ele também observava a respiração do paciente. Ele observava também. Ele não observava só a palavra que o paciente respondia, ele falava agulha, o paciente falava linha. Ele falava tempestade, o paciente respondia trovão, e já alterava não só o jeito de falar a palavra trovão, ou se ele engasgava, tal, mas a própria respiração. Jung observava isso também. Então, esse até foi um ponto de contato que eu encontrei, né, entre a reflexão do Leonardo Orr e a própria, vamos dizer, a própria reflexão do Jung, né, que até usei isso na minha monografia, né, esse paralelo, né. Então, é por isso que a memória, ela é realmente acionada, sabe, durante o processo da respiração, exercício do renascimento, né. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas você falou de memória, então, nesse sentido, né. Muito interessante o seu trabalho nele, muito interessante mesmo. Nosso tempo está terminando, mas eu quero me despedir de você, te agradecer muito a tua vinda, né? E você vai voltar algumas vezes aqui. Você está para lançar um livro, né? Mas isso é outro assunto que depois a gente vai também falar, né? Em outro vídeo. E uma coisa, eu acho que as pessoas vão querer saber mais sobre essa técnica e vão querer perguntar, fazer perguntas e também até querer fazer, né? Acredito que sim, porque eu fiz e gostei muito. Então, você pode deixar o seu contato aqui para quem quiser te procurar, ter como, né? Você deixa aqui o seu contato que eu ponho no canal, tá? Sim, eu quero me despedir da minha gratidão por esse espaço que eu sei que é muito bem frequentado, né? Um desafio para a gente apresentar um trabalho que muitos talvez não conheçam, mas é um prazer muito grande, eu fico bem feliz e grato, tá? Pela oportunidade. Então, meus seguidores aí, vocês ganharam essa pessoa, conhecer essa pessoa, né, tão interessante, com essa técnica tão importante. E eu deixo com vocês o meu abraço e até o próximo vídeo.